Olá, querido, seja muito bem-vindo a mais um culto. Meu nome é Gildesita, trago uma mensagem muito especial da parte do Senhor. Eu quero que você esteja conosco, te desfaz de tudo aquilo que pode atrapalhar, conecta-te conosco, conecta-te com a mensagem. Olha, a mensagem é que tem que fazer você sair de um ponto para outro. Eu, como pregador, deixa de lado e esqueça as atividades que você tem a fazer em algum momento, porque entre a terra e a semente, o que é mais importante é a terra. Então, se teu coração, se você estiver distraído neste momento, ainda que eu fale, ainda que Deus fale, algumas vozes vão querer lhe atrapalhar, algumas coisas em casa, algumas atividades. Então, se concentra neste momento para que Deus fale consigo. Você precisa ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor está aqui na palavra de Deus. Ele mesmo escreveu essa palavra para que, na verdade, Ele pudesse confortar você, rejuvenescer a tua fé. Eu quero que você partilhe este link para milhares de pessoas. Alguém precisa desta palavra. Aleluia. Então, eu quero que você leia comigo em 1 Reis, logo no 2º capítulo, e passo a ler. Vamos ler de 1 a 4. Quando se aproximava o momento da sua morte, Davi deu as seguintes instruções ao seu filho Salomão: vou para onde todos na terra irão em algum dia. Seja corajoso, seja homem, obedeça às instruções do teu Senhor, seu Deus, e siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos, preceitos na lei escrita de Moisés, para que seja bem-sucedido que fizer por onde quer que for. Deste modo, o Senhor manterá a promessa que fez. Se seus descendentes vierem como devem e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por esta noite das 19h30, Senhor, que o Senhor usou deste dia para falar conosco. Há muitas vozes na nossa cabeça, o diabo fala, as pessoas falam, distrações, mas, Pai, confronta-nos, Senhor. Confronta-nos, Senhor. Descortina toda a mentira do inimigo. O Satanás mente. Mas já há um limite para ele. Há um limite para ele. Os homens têm limite. Satanás também tem seu limite. Mas tu não tens limite. Tu não tens limite, Senhor. Por isso que nós queremos pedir que o Senhor fale conosco nesta noite, Senhor. Desarruma alguma coisa em nós, no meu coração, no coração de quem está a ouvir esta mensagem, Senhor. Mas faça alguma coisa, eu lhe peço, em nome de que estão a ouvir e te assistir nesse momento, inclusive comigo também. Não permita que a gente saia vazio desta mensagem, Senhor. Arranca toda a mentira do inimigo, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Usa, fala, instrua-nos. E oramos, Deus, para todo sempre. Amém. Aqui eu quero intitular esta mensagem o conselho. É isso. O conselho. Por que eu digo conselho? Davi chega nos seus últimos minutos de vida e ele chega à conclusão, ele tinha 10 filhos, dos quais o 10º era Salomão. Filho esse que veio de um ambiente de traição. Aliás, Davi foi muito mal, mas muito mal, quando se apoderou da mulher de Urias. Por sua vez, eles tiveram um filho. Deus não permitiu que eles tivessem um filho. O filho veio ao ventre, sim, mas em algum momento Deus não se agradou com aquela situação e matou o filho de Davi. Tudo bem. Mas Jesus, ou seja, Deus tinha um plano com Davi.
Dos 9 filhos, há um que ele escolheu do mesmo ventre da traição. Ei, Deus faz as coisas como Ele quer e com quem quer, no momento dele. E Ele, quando faz as coisas, não espera que você entenda como Ele faz. No lugar do pecado, superabundou a graça. E do mesmo ventre vem o filho da promessa, que é Salomão. Então, Salomão vai crescendo com seu pai, assistindo, aprendendo algumas coisas. Mas chega um dia em que ele senta e dá alguns conselhos. Diga, alguns conselhos. Nós, como pais, temos que aprender desde já a educar os nossos filhos. Acima de tudo, numa mesa sentada, dando alguns conselhos. Eu não sei que tipo de conselhos você dá ao seu filho, mas há necessidade de nós darmos conselhos aos nossos filhos. E começa desde ano zero. É isso. Começa desde ano zero você a transformar, lapidar o teu filho. E Salomão deixa... E outra coisa muito importante é que Davi foi ungido rei sem ser rei. Davi foi ungido rei sem ainda ser rei. Davi, ele teve um reinado frutífero e de muita guerra. Tanto que o reinado de Salomão estava bem claro que os inimigos que ele devia ter, os pais ou pai já os eliminou já há muito tempo. Então, Davi diz, olha, eu vou para um sítio que todos nós, inclusive eu e tu, todos nós, só não sabemos a hora e onde e como será. Mas todos nós devemos saber que vai chegar o dia em que teremos que ir para um sítio no qual Deus prometeu. Então, eu quero que você, a partir de já, comece a usar bem o seu tempo, principalmente no tempo de Deus. Não no seu tempo. Aproveite usar o seu tempo, não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus? Tem uma ministração que já falei sobre o tempo. Aleluia. Então, ele dá algumas instruções ao seu filho. Deus deu, ou seja, o pai deu 3 conselhos. O primeiro foi, filho, seja forte. Filho, seja homem. Filho, seja obediente. 3 conselhos. Seja forte, seja homem e seja obediente. E que em tudo você vai estar alinhado com Deus. E Deus promete no início que de todos os filhos que obedecerem à lei de Moisés e às instruções que o pai deu, olha, no meio de conselhos, bons projetos saem. E Salomão pegou essas 3 coisas. Mas vamos pegar a parte do homem. O homem. Na Bíblia só vem menino e homem. Na Bíblia só vem menino e homem. Mas o ser humano tem um ato ou uma característica de criar ou desfazer as regras da Bíblia para criar conceitos do mundo. Atenção, o ser humano tem a mania de desfazer as regras da Bíblia para acomodar alguns desejos humanos. Ser homem. Hoje em dia é muito difícil. Nós encontramos hoje em dia adolescentes. O que é adolescente? Adolescente é aquele que cobra os seus direitos sem fazer os seus deveres. Calma, vamos. Adolescente, ele faz o que quer. Adolescente, pouco se dá o tempo de entender o que deve fazer. Adolescente, ele cobra o seu direito e sem fazer os seus deveres. É isso que corrompe
o nosso crescimento. Primeiro como homem. A Bíblia já deixa bem claro. Só temos homem e menino. Moisés era menino. E nós também fomos meninos. Só que no processo de menino para ser homem, há uma parte que estragamos aqui no meio. Adolescência. O adolescente é muito rebelde. O adolescente, em algum momento, quer fazer as coisas que ele acha que pode fazer. Enquanto o homem deve fazer aquilo que é certo a fazer. E nós procuramos, nesta terra, procuramos entender quais são as 3 características, ou algumas características do adolescente. Por exemplo, quer ter filho antes de ter uma renda. É o que acontece hoje em dia. Quer ter filho antes de ter uma renda. Como é que você vai sustentar o teu filho adolescente? Quer casar sem ter casa. Rebelde e adolescente. Quer trabalhar sem antes se formar. Por isso que há muitos nhonguistas que nós assistimos na rua por conta dessa ausência de trabalho. Não quer se formar. Não quer se formar. Mas a Bíblia diz, Salomão, seja homem. Então nós precisamos nos esforçar. Precisamos tentar entender em que parte de ser homem. Eu quero que você abra comigo logo em Salmos 28. Vamos abrir logo do 7 a 8. O Senhor é a minha força, é o meu escudo, nele confio, nele confiou o meu coração e de todo o Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou e com meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do meu povo, ele é a fortaleza do seu ungido. Salva o povo e abençoa a tua herança. Salomão precisava de ser homem para saber administrar, cuidar do seu povo. Ele precisava, mas para tal, após ele subir ao reinado do seu pai, ele tinha que deixar as coisas de menino para trás. Ele tinha que deixar as coisas de menino para trás. Ser homem é uma pessoa que domina a si mesmo. Ser homem é ter responsabilidades. E hoje em dia, eu não sei se estamos no nível de ser homem. Não há homens. Homens com atitudes. Homens que se esforçam. Homens que aguentam a pressão do dia a dia. Eu sei que não é fácil, eu não disse que é fácil. Mas há necessidade de sermos homens. Há necessidade de sermos responsáveis. Há necessidade de aguentar com a pressão do dia a dia. Abra comigo em 1 Coríntios 14. Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Aleluia. Não sejais infantis na vossa maneira de pensar. O próprio Paulo já deixa essa recomendação. O próprio Paulo. Não vamos ser infantis na nossa forma de pensar. Porém, quanto ao mal, cede como as crianças, contudo, adultos quanto a entendimento. Adulto com a entendimento. Irmão, ei, seja homem. Seja forte, aguenta a pressão, aguenta essa pressão, aguenta. Todos nós passamos por pressão, aguenta essa pressão. Ei, seja homem, aguenta essa pressão. Eu sei que não está fácil, há dias que você acorda na cama a dizer eu não vou, mas lá fora há muito tumulto, há muito problema a resolver. Vá, enfrenta essa pressão. Ei, seja homem. Aguenta essa pressão e obedeça às instruções de Deus. Tudo vai estar na obediência. Porque só assim você obedecendo, vamos, sendo forte, aguentando a pressão, responsável, obediente na palavra do Senhor,
Não há como você não dar resultados. Os teus resultados, não só a tua família vai se beneficiar, a tua próxima geração vai se beneficiar. E depois a quarta geração também vai se beneficiar. E essa foi a promessa que Deus deixou aqui para Davi, e Davi passa para Salomão. Esse é o meu conselho. Seja forte, seja homem e obediente. Eu quero desejar paz e prosperidade. E vejo uma próxima oportunidade, se assim Deus o quiser. Tchau!